Maria Teresa Alegre de Melo Duarte, Portugal, nascida a 23 de agosto de 1939, viveu grande parte da sua infância em Águeda. Licenciou-se em Filologia Germânica na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e foi professora do ensino secundário. Teve sempre um papel ativo no meio intelectual e cultural da cidade, tendo participado e organizado diversas tertúlias de oposição ao regime, frequentadas por grandes nomes da cultura coimbrã, como o seu irmão, Manuel Alegre, António Portugal, seu marido, Zeca Afonso, Herberto Helder, Fernando Assis Pacheco, Fernandes Martins, entre outros. Foi membro da Assembleia Municipal e vereadora da Câmara Municipal de Coimbra entre 1988 e 2001. Foi deputada na 10ª legislatura e recebeu a condecoração de Grande Oficial da Ordem da Liberdade em 2005. Antes de mais, queria agradecer-lhe por ter aceitado o nosso convite por parte da Juventude Socialista de Viana do Castelo. Vamos então dar início à nossa entrevista. Primeira pergunta que tenho aqui para lhe fazer. O ambiente de repressão violenta que se viveu em Coimbra, quer em 62, quer em 69, são dois dos primeiros rastilhos para o 25 de Abril. Para uma família de resistência antifascista como a família Alegre, como foi para si ser estudante em Coimbra nessa altura? Foi bom, foi ótimo e divertido. Porque o fascismo tinha destas coisas. Às vezes era divertido porque era tão ridículo, tinha aspectos verdadeiramente ridículos, então a gente divertia-se à custa do ridículo deles próprios. E é evidente que, enfim, com 18, 19, 20 anos, uma pessoa procura divertir-se na vida, não é? E nós tivemos bons momentos gloriosos, só lhe digo. A crise de 62 eu vivia, mas em 69 eu já estava formada, estava fora da universidade. Não quer dizer que não tivesse igualmente participado, estava em Coimbra, já estava a trabalhar, e até tenho uma recordação lindíssima de um dos piores dias de 69, que eu estava professora aqui num colégio perto do centro de operações. A cidade já estava completamente ocupada pelas forças policiais e tropa de choque, e tanques e a cavalaria, com cães também. Era uma coisa assustadora ver os polícias com cães. E eu era professora ali num colégio de umas velhas ultra-reacionárias e salazarentas, mas enfim, e então não me tinha percebido coisa nenhuma nesse dia de manhã, estava a dar aulas, e entrou atrasada uma aluna com uma flor na mão e com as lágrimas nos olhos, e veio direto a mim dar uma flor. E ela estava incapaz de falar, tinha uma alegria muito próxima, com muita emoção, não é? Estava quase a chorar e eu não estava a perceber. Eu pensei que era um assunto pessoal e disse-lhe: olha, no final falamos, fica aí, não te vás embora que falamos. E não era nada disso, ela quis-me dizer, e depois apercebi-me, ela disse-me com os olhos tudo aquilo que se estava a passar, não é? E aquela flor e tal foi Mas isso foi em 69. Que eu guardei. Em 69. Isto foi... quer dizer que ela, na vinda para o colégio, ela passou por isto tudo, por este ambiente de uma cidade ocupada por militares, os estudantes do outro lado, etc. Ela percebeu-se que qualquer coisa de muito sério estava a acontecer. E eu também não disfarçava nas aulas a minha maneira de pensar sobre a vida e sobre a sociedade, portanto ela sabia que tinha ali uma parceira de emoções. A doutora Teresa dava aulas a alunos com que idades? Diversas idades, desde os mais pequeninos até, desde, eu era professora de inglês, portanto desde os primeiros anos. Portanto, até os mais novos também se apercebiam de tudo o que estava a acontecer na cidade. Quer dizer, isso não sei dizer, isso não sei bem dizer, mas eu pronto passava, deixava rastilho.
Aliás, nesse colégio fiz coisas verdadeiramente inacreditáveis. Olha, as velhas eram contra o facto delas usarem calças, das raparigas usarem calças. E também pouca gente usava na altura. E elas precisariam de usar calças compridas porque o colégio não tinha condições, era uma coisa ultra vitoriana, cheia de restrições e de más condições físicas até. E as miúdas queixavam-se muito do frio. Sim. E, portanto, eu aconselhava-as a que usassem as calças e depois, quando aparecessem as velhas, arregaçassem as calças. Bom, e havia uma outra professora que também alinhava comigo nessas pequenas lutas contra as regras das velhas. E então, um dia, houve uma das alunas que as calças caíram e uma das diretoras velhotas apercebeu-se que ela estava de calças. Então reuniu toda a gente no corredor e fez um discurso sobre como a mulher portuguesa se devia vestir. E a mulher portuguesa devia vestir-se de saia, blusa e avental. Para estar ao serviço, não é? Sabe-se lá de que estaria na cabeça dela. Bom, e então, muitos discursos, não sei o quê. Eis que entra a tal professora, que era a minha comparsa nessas pequenas lutas. E essa professora, minha amiga, trazia, na altura usavam-se os casacos compridos, não é? Aqueles casacões muito compridos até aos pés. E ela trazia sempre calças por baixo, cujas vinham um bocadinho arregaçadas para as velhas não verem. E então ela chamava-se Olga Pimentel, essa minha amiga. E a velhota diretora, no meio do seu discurso entusiasmante, ultrafascista, diz: sim, porque a mulher portuguesa, a tal história do discurso e sobre o traje da mulher portuguesa, façam como a doutora Olga, usem um casaco comprido e ao fazer aquilo, puxem-lhe uma aba do casaco. Eis que as calças aparecem perante os olhos da velha. Também não era exemplo. Foi qualquer coisa de notável isso. Isso foi qualquer coisa de extraordinário. Pronto, e aqui me caio para não contar outras histórias. Posso contar Nós temos mais perguntas para que surjam mais histórias. Esteve ligada ao teu CITAC? Não, ao teu não. Foi só o CITAC? Só o CITAC. Ok. Aliás, era impossível. Era? Só houve muito poucas pessoas que fizessem os dois organismos. Porque eram muito rivais. Porque havia um certo sectarismo nessa maneira de ver. O teu, que era enfim, um grupo de teatro clássico, tinha à frente um grande intelectual, que era o professor Paulo Quintela, mas fazia sobretudo teatro clássico, grego, ou Gil Vicente também, e o CITAC era um teatro experimental, como o próprio nome dizia, não é? E, portanto, não, as coisas não se podiam misturar. Não se misturavam assim. Então, portanto, esteve ligado ao CITAC e o seu grupo de amigos era pertencente ao meio intelectual, artístico e cultural de Coimbra. Que papel tiveram as tertúlias que eram organizadas em sua casa na luta contra a ditadura, onde apareciam figuras como o seu irmão, Manuel Alegre, Orlando Carvalho, Miguel Torga, Zeca Afonso, entre outros? Não, há uma coisa que não está correta. O Miguel Torga não visitava muito a nossa casa nessa altura, não. O hábito em Coimbra era ir ao Torga. Ir ao Torga era um cerimonial que pouca gente tinha acesso, mas era qualquer coisa de muito importante nessa vida de então. Não, pois, mas sim, a minha casa nessa altura, que era ali para cima, muito próximo do que é agora a Faculdade de Economia, na Praceta Dias da Silva, e também vivemos na própria Dias da Silva, era uma espécie de quê? De casa dos estudantes de Coimbra, ou uma mini associação académica em Coimbra, porque era isso, toda a gente por lá passava, quer dos fados, enfim, das intelectualices, alguns que foram depois figuras reconhecidas,
poetas conhecidos, o Fernando Assis Pacheco, por exemplo, o Herberto Helder, também por lá passou. Enfim, aquilo era um ponto de encontro. Era um ponto de encontro seguro em várias frentes. Primeiro porque quem ali ia sabia que podia estar à vontade e falar livremente e não havia bufos, não é? Isso era muito importante na altura, estar-se num lugar seguro. E depois, porque a outra frente era uma frente gastronómica, porque os meus pais eram muito receptivos a estes pontos de encontro e alinhavam, estavam presentes. Se fosse preciso, meu pai cantava o Fado de Lisboa, também tocava guitarra. E dava-se a coincidência do Luís Góis ser nosso vizinho, vivia na casa ao lado, portanto ele também aparecia muito. E todos os outros. E a minha mãe enfim, era preciso tê-la conhecido, era uma figura feminina única. E posso dizer-lhe, por exemplo, que sempre que acontecia qualquer coisa política, de natureza política, não é? Anunciava-se, por exemplo, a primeira manifestação em que eu participei foi em 62. E no célebre protesto contra um decreto que era o 40.900, nunca mais me esqueci, eu que sou incapaz de fixar um qualquer, era o 40.900. Que era uma forma de o Estado intervir naquilo que era considerada uma coisa sagrada, que era a autonomia académica, não é? E portanto, foi tudo para a rua, alunos. Eu ainda não era toda, ainda era aluna do ensino secundário. E o meu irmão já estava na universidade. Mas, por exemplo, o Manel chegou a casa, falou disso e disse: vai haver uma manifestação à noite. E a minha mãe imediatamente disse: mas vocês vão, não vão? Quer dizer, ela incitava. Sim. Coisa que não é hábito, não Sim. é? Os pais gostam muito de proteger os filhos e diriam o contrário. Uma mãe, como as outras, Claro. diriam o contrário. Tenham cuidado, não vão e tal. Não, ela incitava que fôssemos. Era uma revolucionária extraordinária, era uma mulher extraordinária. Quando depois começou a Guerra Colonial, depois não, já tinha começado antes, foi em 61. Havia uns dias por mês em que as mães dos soldados que tinham sido mobilizados para Angola ou para outro sítio qualquer iam aos quartéis receber, não sei, não me lembro já como é que isso se chamava, isso tinha um nome, receber o dinheiro que os filhos ganhavam, não é? E a minha mãe não falhava. A minha mãe ia lá, mas não era para receber nada, porque o meu irmão também foi mobilizado para a guerra em Angola, embora muitos fascistas tenham durante muito tempo posto a correr que ele tinha desertado. Ele não desertou, ele fez a guerra em Angola, por isso é que ele escreveu No Âmago Meu Amor, não é? E esteve preso, aliás, em Angola, numa das piores prisões da PIDE que havia ao tempo. Mas a minha mãe não falhava, metia-se lá, ia ter com aquelas senhoras, coitadas, a maior parte das quais gente rural, não é? Mulheres do campo, com o seu lencinho e com o seu chaio, e triste, já se vê, e a minha mãe fazia um comício ali na frente dos soldados e das, enfim, mesmo das outras patentes que estavam lá a participar naquela operação de pagar às senhoras. E minha mãe dizia: vocês não deviam receber esse dinheiro, porque esse dinheiro é o sangue dos vossos filhos. Dizia-lhes isto assim na cara dos outros. O que significa que era uma mulher de enorme coragem. De enorme coragem. Ela também gostou. Olha, ao ponto de um dia, já depois de Manel estar no exílio e ter publicado, quando ele publicou, eu não sei se já, não tenho a certeza que fosse o primeiro livro, mas talvez A Praça da Canção. Não tenho bem a certeza se foi esse livro, se foi depois o Canto e as Armas, o segundo livro. Provavelmente foi o primeiro livro.
Eles foram à casa da minha mãe, porque a minha mãe é que tratou de tudo, da divulgação do livro, da distribuição pelas livrarias. Ia com o meu pai num carrito muito velho que eles tinham por Portugal fora distribuir o livro. E o que era uma coisa de facto ultra arriscada. E o meu pai, que tinha muito bom senso, dizia com muita calma: tu não achas que isto que é um disparate, sermos nós a irmos distribuir os livros? Ele tinha toda a razão. Eram as últimas das pessoas. E a minha mãe: oh Chico, está calado, não digas isso e tal. Bom, e a PIDE foi lá à casa para ver se apanhava o livro. E a minha mãe tinha, no quarto dela, tinha sempre uma caminha. Minha filha já tinha nascido, a minha filha mais velha, e ela tinha uma caminha onde às vezes ela dormia. E pôs os livros que tinha para distribuir debaixo do colchão dessa caminha. E deitou lá a bebé para fazer de conta. E então eles avançaram pela casa de dentro e tal, e a minha mãe pôs-se atravessada na porta. A minha mãe era muito pequenina. E até lhe posso mostrar uma fotografia. Posso ir buscar uma Claro. fotografia? Está aqui, vê se mal talvez aqui. Está aqui em Argélia, onde ela foi visitar o Manel, com o Manel, meu irmão. Está aqui, ela era pequenina, não é? Que não sei se tem essa noção. Pois aqui não dá para ter Porque o muita Manel também não é percepção. muito alto. E ela atravessou assim os braços, e eles, naquela figura ridícula da gabardina e do chapéu, a avançarem para casa, e a minha mãe cresceu para eles, avançou para eles, e eles começaram a recuar até à porta da rua. E a minha mãe disse assim: pois é, agora só falta irem-se embora. Abriu-lhes a porta e não empurrá-lo. E eles foram-se embora. E está um relatório sobre esta cena, em que eles estão envergonhadíssimos a relatar que não conseguiram fazer nada porque uma senhora pequenina cresceu para eles e não os deixou. E impediu. Quer dizer, um PIDE naquela altura, não é? A PIDE torturava e matou. Matou algumas pessoas. Portanto, não era para brincadeiras. E a Dona Manuela alega que a pequenita cresceu para eles e pô-los na rua. É verdade isto. Uma vez a Assembleia da República fez uma exposição sobre documentos da PIDE e alguém descobriu isto na Torre do Tombo, este relatório feito por dois atrasados mentais, foram esses que foram lá à casa, e teve exposto na Assembleia da República isto. Muito curioso. É. Ela também participava nas tertúlias que organizavam então lá em casa. Lá em casa fazia tudo, e depois faziam umas ceias para aquela malta toda. Claro. E a minha avó também alinhava, vivia connosco. Sim. E o meu pai ficava um bocadinho incomodado, sobretudo quando lhe iam à aguardente. Isso era mais a especialidade do Fernandes Pacheco. Mas, e então houve uma altura em que ele fazia um risquinho na aguardente que era para saber onde é que ia. Claro. E o Fernandes Pacheco dizia assim: Sr. Eduardo, o risco hoje baixou, não sei porquê. Enfim. Mas vê, a gente divertia-se também. Claro. Também tínhamos momentos de grande alegria. Muito bem. Então, se calhar inserido nesses momentos de alegria, eu queria saber onde é que a doutora Teresa estava no dia 25 de Abril e como é que passou esse dia. Olha, então eu falo-lhe da véspera. Ok. Por coincidência, creio que foi uma quinta-feira, se não me engano, que era o dia, penso que não estou a fazer confusão, que era na véspera, portanto, de 24 para 25, mas já em 25, na madrugada de 25, era uma das noites em que se podia ouvir a Voz da Liberdade, que era a rádio que vinha da Argélia, onde Manel, que era organizada pelo Manel e pelo Fernando Piteira Santos, e a minha mãe, claro, religiosamente, não é? Ouvia sempre. Eu, na altura, já era professora, ali na Brutero, não estou a dizer mal, não era nada professora na Brutero. Sim, era. Nessa altura já era professora na Brutero.
E tinha aulas no dia seguinte, estava cheia de sono. E fui-me deitar. E não resisti porque aquilo era muito tarde, era sempre depois da 1 da manhã e às vezes não se captava logo a emissão e custava um bocado a lá chegar. Mas a minha mãe estava ali a resistir até ao fim. E já depois dela se ter deitado e da emissão ter acabado, eu acordei, confundi-me nas horas, acho que ela deixou uma luz acesa ou qualquer coisa. A minha casa tinha um sótão e era no sótão que nós ouvíamos isso. Tínhamos uma sala para as guitarradas e para essa casa. Há bocadinho, quando falei daqueles pontos de encontro, já era noutra casa. E levantei-me por essa razão. E julguei que ela ainda estivesse a ouvir aquilo e fui ver. E não, ela não estava lá, só estava a luz acesa, mas eu liguei o rádio para ver que horas eram ou qualquer coisa. E foi na altura que eu comecei a ouvir uma coisa muito estranha, que era a célebre música clássica na emissora nacional. E achei aquilo estranho, porque não era hora nenhuma de ouvir tal tipo de música. E habitualmente estavam assim uma música, enfim, banal, porque para as pessoas que estavam a trabalhar durante a noite ou qualquer coisa assim. Foi qualquer coisa que me chamou a atenção por ser muito estranho. E isso levou a que ficasse por ali um bocado e isto acabou pela madrugada a avançar e perto das 6 ou mais de 6 horas da manhã, eu comecei a ouvir aquelas coisas que depois toda a gente sabe que aconteceu, enfim, as siglas não, vou dar uma palavra. Enfim, o que ficou acordado, que era o Depois do Deus. Sim, as músicas. E depois comecei a ouvir o próprio hino das Forças Armadas. Aquela célebre música que se começou a ouvir. E então fui acordar toda a gente e disse, passa-se qualquer coisa, está a acontecer qualquer coisa, vocês venham e tal. De maneira que eu e o António, claro que eu já não fui para a escola, obviamente, e eu e o António vestimos e tal, um bocado à pressa e tal, e fomos a correr para a Praça da República, que é sempre o ponto de encontro em Coimbra, onde se podem saber as boas e as más novidades. E pronto, depois ficámos ali a decidir se íamos para Lisboa, não íamos para Lisboa, depois vinha uma pessoa, perguntávamos isto, enfim, informações contraditórias. Enfim, ficámos por Coimbra e foi a partir daí que tudo começou. Tudo começou. O Manel recordou há bocadinho uma história engraçada, é que na véspera, nessa altura eu estava a tirar a carta, que foi uma coisa que me custou a decidir. Estava a fazer o estágio na Brutero e estava a tirar a carta. Esse ano resolvi fazer as coisas que estavam atrasadas na minha vida. Menos o estágio, também estava atrasado, porque eu demorei 12 anos a que me deixassem entrar no estágio, porque na altura nós tínhamos que assinar um decreto, uma documentação em que nos comprometíamos a seguir todas as leis do Estado Novo. Esse decreto eu não me lembro qual é o número. Mas todos os funcionários públicos tinham que assinar essa documentação. Eu recusei-me sempre a assinar essa documentação. Depois achei que era uma tolice, gente. Aquilo não tinha valor nenhum para mim. E um dia achei que precisava mesmo de tirar o estágio, não podia ficar sem o estágio. E nesse ano resolvi fazer o estágio e fui falar com o diretor e lá entrei. Mas eu também andava a ter aulas para tirar a carta. E na véspera, no dia 24 de abril, o dito homem que me dava aulas disse, então,
Agora só lhe falta fazer o exame. Amanhã vai fazer isto e aquilo e aquilo outro e tal. Claro que nunca mais fiz nada, porque amanhã foi 25 de Abril, eu lembrei-me lá disso. Nunca Claro. mais. Então nunca mais tirou a Não, carta. sou vítima do 25 de Abril. Foi uma das marcas do 25 de Abril, então. É verdade, é verdade. É uma boa desculpa. É uma boa desculpa. No entusiasmo e na alegria da Revolução e no pós-25 de Abril, esteve sempre presente com participação cívica e da construção democrática. Quais foram os principais desafios desses tempos, portanto, no pós-25 de Abril? Isso demorava muito tempo a contar. Mas é verdade que estive sempre presente. Estive sempre presente. A minha vida foi muito difícil nessa altura, como a vida de toda a gente, não é? A gente queria participar em tudo, estar em tudo ao mesmo tempo, estar em Lisboa e em Coimbra, participar em todas as manifestações, de noite e de dia. Depois tinha que ir dar aulas, coitadinhos dos alunos dessa altura. Enfim, ainda no outro dia encontrei uma aluna e rimos as duas, porque deviam ser aulas péssimas. Aprendiam inglês e também aprendiam. Não havia tempo para... Enfim, para... Quer dizer, é impossível, não é? Estar com a intensidade com que se viviam esses dias. A construção a seguir ao 25 de Abril, deram-se coisas muito boas, muito bonitas, muito intensas. Foram aqueles primeiros dias em que foi toda a gente para a rua, com uma alegria, uma coisa de... Enfim, tivemos muitos anos comprimidos, não é? E depois soltou-se a alegria toda de uma vez. E foi lindíssimo. E aqui em Coimbra também. Lembro que o 1º de Maio foi uma coisa brutal. Foi tudo muito bonito. Mas depois a democracia dá muito trabalho. Dá muito trabalho. E não era claro que as pessoas que antes do 25 de Abril tinham lutado pela liberdade tivessem todas a mesma visão para a construção da democracia. E aí é que as coisas se começaram a complicar. Para mim foi um momento foram anos dolorosos, porque os meus amigos, quem eram? Os meus grandes amigos eram gente muito ligada, veio-se a perceber depois, ao Partido Comunista, ao Movimento Democrático e tal, que tiveram de facto uma visão, enfim, que é historicamente conhecida. Eles tinham uma visão mais dominadora sobre a tomada de posse e construção da democracia. E eu ingressei em outubro desse ano, ingressei no Partido Socialista e portanto, que tem uma visão de socialismo democrático, não é? E foi por isso que eu lutei. E, portanto, isso levou a alguns choques de natureza pessoal, nas relações pessoais com alguns desses amigos, que atingiram o seu auge, sobretudo quando eu me dediquei intensissimamente à luta sindical, porque estive muito presente nessa fase da luta sindical. O Partido Comunista defendia um sindicalismo também diferente daquele que os socialistas defendiam e defendiam a unicidade sindical. O que era isso da unicidade sindical? Era a construção de uma federação de sindicatos em que todos, no fundo, era um. Não é? E o Partido Socialista, na sua visão, enfim, mais democrática, digamos, defendia um sindicalismo independente e livre. E, portanto, isso foi uma luta muitíssimo dura e que eu cheguei a ficar doente porque foi muitíssimo difícil. E não era agradável ver aqueles que nós tínhamos estado na luta antifascista juntos, não é? Muitas reuniões em minha casa com toda a gente junta, e sem ser em minha casa. E eu estava presente sempre, juntamente com eles, pelo mesmo ideal, e depois de repente
quando se atingiu a liberdade é que nos separámos. Isto para mim não fazia sentido, não é? Mas cheguei a ser ameaçada. Até fui ameaçada de morte por alguns. Não é que não foi pera doce, não é? Não foi pera doce. Mas valeu a pena. Valeu a pena. Então, na sequência desse valer a pena, tinha aqui a última pergunta, que é relativamente aos 50 anos do 25 de Abril. No ano em que se celebram os 50 anos do 25 de Abril, como avalia as conquistas e os avanços do país? Que mensagem quer deixar aos jovens que não se lembram ou não viveram antes da Revolução? Ainda há espaço para a esperança? Há sempre espaço para a esperança. Olha, eu aprendi isso com uma grande figura do Partido Socialista, fundador do Partido Socialista, que era o Dr. Fernando Val, que era um médico ali de Arganil e que tinha uma escola de socialismo extraordinária. E sempre que ele discursava, a sua última palavra era sempre a esperança, dirigida aos mais novos, e em que ele expressava a sua esperança nos mais novos. E isso é um grande ensinamento, não é? Mas vinha isto a propósito, diga-me lá outra vez a pergunta. Era para saber como é que avalia as conquistas e os avanços do país nestes 50 anos do 25 de Abril. Quer dizer, a história é o que é, a história faz-se no dia a dia, não é? Não vale a pena estar sempre há pessoas que se lamentam muito e que contabilizam as conquistas e as derrotas e tal. Quer dizer, a democracia dá muito trabalho e a democracia nunca está totalmente conseguida, nem é sempre perfeita. Se calhar nunca é perfeita, não é? Portanto, faz-se passo a passo. E esse é um dos valores da democracia, ser feita passo a passo. E, portanto, eu não faço muito essa contabilidade. Acho que há coisas que correram muito bem, outras que não correram tão bem e podiam ter sido melhores. Eu gostei mais dos primeiros tempos, quer dizer, eu gostei mais da construção a fazer-se, gente a vê-la a fazer-se, não é? E mesmo quando a luta era mesmo na rua e difícil, e havia zangas, e exigiu muito de cada um de nós. Mas porque eram tempos muito autênticos, havia uma grande espontaneidade na participação das pessoas. E depois, como em todas as coisas, a democracia é uma porta aberta para toda a gente, não é? E, portanto, há pessoas que estão mais preparadas para ela e outras que estão menos preparadas. E eu comecei a ver coisas de que não gostava tanto, alguns oportunismos, pessoas que julgam que fazer política é ter uma carreira, e não é nada disso, não é? A política é uma coisa, é uma arte nobre e que ajuda a construir a vida e a encontrar uma vida melhor e com mais sentido, mas nem sempre as pessoas têm assim essa visão mais de futuro e de liberdade também, não é? Pensam mais em si, talvez, do que nos outros. Esse é o lado que eu não gosto muito, mas enfim, é a vida é assim. E os jovens não têm culpa de serem novos, quer dizer, eu tenho a inveja deles, não é? E, portanto, como as pessoas começaram, felizmente, a democracia trouxe uma mudança de vida para melhor. E as pessoas tiveram acesso a coisas que antes do 25 de Abril ninguém tinha, não é? Portanto, a vida passou a ser muito melhor, embora haja quem goste de dizer o contrário, está a mentir. E lutava-se, antes do 25 de Abril, lutava-se muito, olha, por ter livros. Era uma coisa extraordinária, quer dizer, conseguir-se um livro era um ato de conquista, daquilo que a gente depois passou a dizer uma conquista. As coisas conquistavam-se mais. E, portanto, os jovens hoje, aqueles que são jovens hoje, tiveram nesse aspecto um crescimento mais facilitado. Têm hoje uma vida difícil em alguns aspectos. Olha, nós tivemos noutro, tivemos a guerra. Tive um amigo, um grande amigo,
por sinal cantava fado, tinha uma voz muito bonita, que um dia apareceu-me fardado e disse, brisado, estou fardado e venho despedir porque vou morrer. E morreu mesmo. Nunca mais o vi. Isso era muito difícil, não é? E pronto, mas a vida tem coisas boas e coisas más. Claro. É. E acha que ainda há espaço para esperança, mesmo, mesmo claro. agora com estes últimos avanços da extrema-direita em Portugal? Pois, pode ser um ensinamento, pode ser que algumas pessoas estivessem a precisar de perceber o que é isso da extrema-direita, o que é isso do populismo, se os mais velhos tinham ou não tinham razão de ter lutado contra isso, e pode ser que isso também traga ensinamentos e ajude a fazer um novo ciclo, que seja um ciclo melhor do que estes últimos anos que temos vivido. Tenho muita esperança nisso, sabe? E acho que a juventude também deve ter. Deve ter. A juventude deve ter. Deve estar alertados para o que se passa à volta deles. E lutar contra a indiferença. A indiferença é que é uma coisa horrível, que eu acho incompatível com o ser-se jovem. Não é? Claro. Pronto, então se calhar para terminar, eu pedi à doutora Teresa se não queria ler aquele certo que estava a falar há bocado aqui no backstage e gostava muito de partilhar connosco. Eu acho que era muito... Eu tive que preparar aqui umas coisas porque me pediram para ir falar sobre as escolas, agora também a propósito dessas comemorações, e andei a procurar aqui umas coisas que tivessem interesse em ser mostradas, não é? Para que as pessoas percebessem melhor o que era, por exemplo, ser educada numa escola no tempo do Estado Novo. E então encontrei, mesmo a propósito, uma redação minha, isto é um documento autêntico, não estou a inventar nada. Sim. E esta redação, isto foi logo na primeira ou na segunda classe. Eu entrei com 6 anos, portanto eu tinha 6 ou 7 anos, quando fiz esta chamada redação. E a redação, sabe como é que se chama? O comunismo. Quer dizer, eu não queria acreditar, porque eu não me lembrava disto, obviamente. O comunismo. E então diz assim: o comunismo é uma organização que tem por fim a desordem. Isto significa que a professora primária... Estava a ditar isso. Não, ela não estava a ditar, a composição é minha. Ah, ok. Isso era Nos com base nos ensinou ensinamentos. o que era o comunismo e depois mandou-nos a nós escrever o que tínhamos aprendido. E então eu escrevi isto. É um documento que me envergonha, não é? O comunismo é uma organização que tem por fim a desordem. O comunismo só pratica o mal. Trabalha sempre contra a família, contra a pátria e contra a moral. Isto é verdadeiramente extraordinário. Nós devemos ser sempre contra o comunismo. É o ser a favor ou ser contra, só havia 2 posições. Porque durante o Estado Novo e durante o fascismo, os opositores ao fascismo eram considerados comunistas, todos comunistas. Eu nunca fui comunista. Contra o comunismo, devemos ser sempre contra o comunismo. Para quê? Para nos mostrarmos assim que só gostamos do bem, da ordem e da pátria. Isto é tudo assim. Devemos combater sempre o comunismo com todas as nossas forças. Fazermos como os nossos antepassados que acima de... Que acima de tudo punham o bem da pátria, etc. E depois tenho outra, que é sobre a mocidade portuguesa, mas isso até dá vómitos, é melhor nem ler. Portanto, era isto a escola. Isto é uma pequena amostra do que era uma escola. Quer dizer, na escola ensinavam-se crianças de 6, 7 anos a meter na cabeça uma coisa que se chamava o comunismo,
quer dizer, que ninguém sabia o que era, não é? Claro. A começar pela própria professora. Mas que interessava naturalmente começassem a Pois. saber desde pequenos. Então, isto é o ódio, isto é o ódio, isto é o Sem ensinamento do ódio. Aquilo que se ouve hoje em dia falar, isto é o ensinamento do ódio. Não é perceber as coisas, nem racionalizá-las, é o ódio. É pelo lado do sentimento, contra a pátria, contra a pátria, que é uma coisa, e a família, é verdade. Bem, acho que o documento então da mocidade pode ficar para a nossa próxima entrevista, eventualmente. E pronto, acho que era tudo que eu tinha para perguntar. Não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar. Nada. Pronto, então agradeço-lhe a entrevista Eu em que nome da agradeço. Juventude Socialista de Viana do Castelo. E viva a JS. Viva a JS, é verdade.